Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã e Bolsonaro teme ter liderança esvaziada ao ficar 4 anos longe do poder. Os dias de Bolsonaro, segundo relatos de aliados, têm sido de desolação. Derrotado, ele passou a conviver com a perspectiva do surgimento de novos líderes como Tarcísio e Zema, os governadores eleitos de São Paulo e de Minas Gerais. Bolsonaro tem expressado a interlocutores o temor de ficar pelo menos 4 anos fora do poder e ver sua liderança política esvaziada. Mesmo quando lembram que ele teve praticamente a metade dos votos válidos, ou 58,2 milhões de sufrágios, e que isso qualifica para ser principal figura de oposição a Lula, Bolsonaro afirma que 4 anos é um período muito longo para qualquer liderança, ainda mais quando está sem caneta e longe da cena principal do teatro político. Derrotado, Bolsonaro passou a conviver com o medo de que novas lideranças se firmem no campo da direita. A mais citada delas é o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Se fizer um bom governo, ele poderia aglutinar parte da direita em torno de seu nome, com a vantagem de ter um perfil menos radical e mais palatável a setores que, apesar de conservadores, hoje rejeitam Bolsonaro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também entra na lista de possíveis lideranças que poderiam, com o passar do tempo, desbancar Bolsonaro. Nas conversas, o presidente expressa também o temor de que pode acontecer a ele no curto prazo na Justiça. Ele responde a 4 inquéritos no STF. Em agosto, o jornal Folha de São Paulo revelou que Bolsonaro teme ser preso depois que deixar o cargo. A interlocutores, ele afirma que reagirá e que não será detido com facilidade. E o fim das lives, segundo Metrópolis, é outro dos hábitos que Bolsonaro deixou de lado. Ao longo do mandato, Bolsonaro abandonou diversas práticas como lives e reuniões semanais com ministros do governo. Há pouco mais de um mês para o fim de seu mandato à frente da presidência e após ter sido derrotado nas eleições desse ano, Bolsonaro segue com agenda reduzida, apesar de ter retomado o expediente ao Palácio Planalto depois de reclusão de 20 dias. O atual chefe do Executivo Federal ainda não retomou os compromissos que tinha antes do pleito presidencial de outubro. E o fato é o seguinte: está caindo a ficha de Bolsonaro, minha amiga e meu amigo, de que ele realmente caminha não só para o ostracismo, que não seria o pior, já que tanto dinheiro ele ganhou nos últimos anos, mas o medo dele realmente de ser preso está aumentando e agora esse medo disparou por conta dessas iniciativas de atos golpistas e de depredações e terrorismo. Bolsonaro teme que tudo isso caia na conta dele e vai cair, porque ele tem mostrado sinais de conexão com os atos golpistas. O advogado dele tem percorrido acampamentos golpistas, pedindo que os golpistas não se desmobilizem, e o Bolsonaro deve inclusive participar hoje na Academia Militar das Agulhas Negras de evento com golpistas. Isso tudo vai deixá-lo inelegível e pode apressar a sua prisão. E o jornal americano Washington Post diz, em resumo, que Donald Trump criou Bolsonaro e Meloni e fala em nova onda de populismo, tudo liderado por Donald Trump. Diz o jornal que quando Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016, ele montou uma nova onda de populismo global que viu os iniciantes perturbarem a ordem estabelecida para conquistar o poder nas democracias em todo o mundo.
E uma juíza decide a favor de Eduardo Bolsonaro e coloca em dúvida a autoria da música Roda Viva, uma das músicas mais conhecidas de Chico Buarque e que virou um hino contra a ditadura militar. Acredite se quiser. Chico Buarque processou o deputado federal Eduardo Bolsonaro por usar a canção Roda Viva como trilha sonora em postagem numa rede social. A publicação exibia a imagem de bolsonaristas processados por atentarem contra a democracia e concluía que o Brasil está sob censura. Porém, a juíza substituta do 6º Juizado Especial Cível da comarca da capital Lagoa, Mônica Ribeiro Teixeira, indeferiu o pedido de Chico Buarque, argumentando, acredite se quiser, que não há prova de que a música Roda Viva é mesmo de Chico Buarque. É inacreditável. E o bolsonarismo pós-derrota emite sinais clássicos da extrema-direita global, diz professor. Para Jorge Chalub, da UFRJ, o Brasil vive consequências por ter naturalizado a violência política. Pesquisador da ascensão da extrema-direita, o professor de ciência política Jorge Chalub, da UFRJ, afirma que os atos antidemocráticos em frente aos quartéis nas rodovias desde a derrota de Bolsonaro são sintoma de uma sociedade que naturalizou a violência. Parte dessa naturalização passaria pelo judiciário, que, segundo ele, errou em incluir as Forças Armadas no processo de fiscalização das urnas, e pela imprensa, que teria resistido em apresentar Bolsonaro como uma figura de extrema-direita, colocando-o apenas como a direita de Lula. A candidatura do Bolsonaro foi naturalizada e acho que essa é uma chave muito importante de ser compreendida. Na verdade, esse pesquisador poderia falar mais. Não é? Ele poderia dizer, por exemplo, que quem criou Bolsonaro, na verdade, foi sobretudo a mídia, não é? Que fez qualquer coisa que fosse necessária para prender Lula, inclusive permitir a ascensão do bolsonarismo. E o efeito Zambelli. Racha no partido de Bolsonaro é acelerado por mobilização de radicais. O racha entre a base radical de Bolsonaro e os moderados do PL pode acontecer mais cedo do que esperado, até mesmo antes do início da nova legislatura. Uma ala majoritária e com liderança de peso do partido está insatisfeita com o movimento chamado internamente de Ocupa Senado. A mobilização é realizada por nomes como a deputada federal Carla Zambelli e visa ocupar o Senado com pautas incendiárias, como a pressão pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. E Bolsonaro articula candidatura de aliado para enfrentar Pacheco na disputa pela presidência do Senado. Quer colocar esse sujeito aqui, um tal de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, na presidência do Senado. E o Bolsonaro está ignorando o Datena, é isso mesmo. Após a derrota, o Datena, que era cultuado e cortejado pelo Bolsonaro, nem foi recebido no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na verdade, após a derrota de Bolsonaro. E pastores e bancada evangélica reagem à cobrança de Lula sobre vacina. Após fala do presidente eleito sobre eventual responsabilização de igrejas por mortes decorrentes da falta de imunização contra a Covid-19, líderes religiosos acusaram Lula de perseguição religiosa e de revanchismo devido ao apoio do segmento a Bolsonaro. Eles estão morrendo de medo e acham que o Lula vai se vingar deles. Eles estão perdendo tempo, estão se preocupando à toa, porque Lula não faz isso, e até para o bem e para o mal, porque às vezes o Lula deveria ser mais duro com gente como essa, com bandidos como esses. E os atos golpistas pró-Bolsonaro bombam nas redes das Forças Armadas. O número de seguidores do Exército cresceu 80% e a instituição já supera o ministério mais popular do governo federal, indica levantamento de empresa especializada. Isso é uma tragédia, porque um país como o nosso, com tantas prioridades, com tanta pobreza, privilegiar o militarismo, que não tem compromisso nenhum com a melhora da vida do cidadão brasileiro. O militarismo é masturbação
ideológica da extrema-direita. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.